Boa noite. Somos alunos da UES, Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Beberibe, da turma de Ciências Biológicas. Nós iremos apresentar nesta videoaula mapas de restrição, tecnologia do DNA recombinante. A nossa equipe ela é composta pelos seguintes membros: Alexandra Oliveira, Jeremias Oliveira, Lucivânio Freitas, Roberto Freitas e Saulo Gama. Então, o nosso trabalho sobre mapas de restrição, ela vai se utilizar de duas técnicas: a eletroforese e enzimas de restrição. Enzimas de restrição são as tesouras moleculares. Esta técnica ela surgiu a partir da década de 1970. Ficou mais fácil analisar a molécula de DNA com o isolamento de enzimas de restrição. Estas enzimas são endonucleases, ou seja, no interior. Daí se tem o prefixo endo, dentro das moléculas de DNA, cortando as enzimas locais bem definidos. E continuando a nossa videoaula, o nosso colega Lucivânio, ele vai dar uma definição, deixando bem claro para os ouvintes o que são enzimas de restrição. Bem, pessoal, dando continuidade ao que o Robério explicou, ainda um pouco mais sobre enzimas de restrição, que são enzimas produzidas normalmente por bactérias e que possuem a propriedade de defendê-las de vírus invasores. Essas substâncias picotam a molécula de DNA sempre em determinados pontos, levando à produção de fragmentos contendo pontas adesivas que podem se ligar a outras pontas de moléculas de DNA que tenham sido cortadas com a mesma enzima. Ainda sobre enzimas de restrição, as enzimas de restrição reconhecem e atuam sobre sequências específicas de DNA, catalisando a destruição de uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos consecutivos ligados a determinadas bases. Os nucleotídeos entre os quais a enzima corta, ou seja, entre os quais promove a hidrólise, encontra-se no interior dessas mesmas sequências específicas de reconhecimento. Olá, tudo bem? Eu sou o Jeremias Oliveira e dando continuidade aqui à nossa videoaula, cujo tema são os mapas de restrição, nós vamos continuar falando das enzimas de restrição. Lembrando que os mapas de restrição, eles são uma associação de duas técnicas, que são a eletroforese e as enzimas de restrição, que estão sendo abordadas aqui na nossa videoaula. As enzimas de restrição, elas são proteínas que reconhecem e clivam o DNA em pontos específicos, geralmente em sequência de bases 6, 4 e 8 bases palíndromas. E aqui nós temos dois exemplos de duas bactérias, a E. coli e a Hind3. Nós vamos mostrar agora uma pequena animação
de como acontece as enzimas de restrição, como elas atuam, qual a função delas. Aqui na imagem nós temos um conjunto de bactérias e aqui nós vamos seguir alguns passos. Vamos isolar uma das bactérias. Agora nós vamos examinar o DNA genômico da bactéria. Lembrando que essa animação se encontra no site da USP. E aqui nós temos a sequência de nucleotídeos distribuídas e nós temos aqui o sítio de restrição. Agora nós vamos ver a ação da enzima de restrição. E aí, através dessa animação, nós vamos poder observar como ela atua. Observem que a enzima de restrição, ela corta a molécula do DNA em duas partes. Então, por isso que elas são chamadas de tesouras moleculares, porque elas cumprem bem essa função de cortar as moléculas do DNA. Agora nós vamos abordar outro tópico da nossa videoaula, que são os tipos de enzimas de restrição. E elas podem ser classificadas em alguns fatores. São eles: a composição da sequência nucleotídica, a posição de clivagem, a sequência de reconhecimento, os cofatores envolvidos e a estrutura da enzima em causa. As enzimas de restrição, elas podem ser classificadas em 3 tipos. A enzima de restrição tipo 1, ela possui 3 subunidades, sendo que uma subunidade é de restrição, uma subunidade de metilação e outra subunidade de reconhecimento. Elas apresentam uma sequência de reconhecimento assimétrica e o local de hidrólise não é específico. A hidrólise ela acontece sempre num local diferente e necessita de ATP. As enzimas de restrição do tipo 2, na realidade são 2 enzimas. Uma é uma enzima de restrição, chamada de endonuclease, e outra é uma enzima de metilação, chamada de metilase. Elas apresentam uma sequência de reconhecimento palindrômica e a hidrólise ocorre dentro ou nas extremidades da sequência reconhecida. E elas não necessitam de ATP. Já as enzimas de restrição do tipo 3, elas apresentam 2 subunidades, sendo que uma subunidade é de restrição e a outra de metilação e reconhecimento. A sequência de reconhecimento também é assimétrica. Elas possuem uma dupla cadeia de DNA M-metilada e o local de hidrólise acontece a mais de 24 a 26 de baixa pressão de distância. E a hidrólise é sempre num local diferente e necessita de ATP. Em seguida, o nosso colega Saulo Gama, ele vai abordar os fatores que influenciam a atividade das enzimas de restrição. Bom, dando continuidade aqui aos demais colegas,
Meu nome é Saulo Gama e vou falar um pouco sobre os fatores que influenciam a atividade das enzimas de restrição. 1. Composição do tampão. Difere na força iônica, concentração de sal. Difere no cátion principal, como vocês podem ver, sódio ou potássio. Solução. Manter o pH da reação geralmente em 8.0. 2. Temperatura de incubação. A maioria das enzimas cliva melhor a 37 graus Celsius. Exceções: bactérias termofílicas clivam melhor entre 50 a 60 graus Celsius. Enzimas com tempo de meia-vida pequeno, a 37 graus, recomenda-se a incubação a 20 graus Celsius. Influência da metilação no DNA. Existem algumas endonucleases de restrição que não clivam DNA metilado. Mapas de restrição. É uma compilação do número, da ordem e da distância entre locais do corte da enzima de restrição ao longo de um segmento clonado do DNA. As unidades do mapa são expressadas em pares de bases ou para distâncias mais longas em pares de quilobases. O DNA encontra-se geralmente dentro de um vetor bem caracterizado do plasmídio ou do bacteriófago, onde a sequência é conhecida. Normalmente, o mapeamento é a primeira etapa para caracterizar DNA desconhecido e um pré-requisito a manipulá-lo para outras finalidades. Vamos lá, dando continuidade à nossa videoaula, meu nome é Alexandre, vou falar um pouco sobre a eletrosforese. Para realizar uma eletrosforese em gel de agarose, é preparado o DNA. O DNA é introduzido em pequenos poços de gel e então uma corrente elétrica é aplicada através do gel. Como o DNA é negativamente carregado, ele é atraído pelo eletrodo positivo. Entretanto, para chegar ao eletrodo positivo, o DNA deve migrar através do gel de agarose. Os fragmentos de DNA menores podem migrar através de um gel de agarose mais rapidamente que os fragmentos de DNA maiores. A velocidade de migração de fragmentos de DNA lineares através da agarose é inversamente proporcional a log 10 de seus pesos moleculares. Após a eletrosferose em gel, os fragmentos de DNA normalmente são coroados com brometo de etídio, que possui afinidade pelo DNA, e fluorose torna-se visível vivamente em contato com a luz ultravioleta. Dessa forma, pode-se localizar as bandas que correspondem ao DNA. Os fragmentos de DNA podem então ser isolados e purificados a partir dos géis de agarose. Bom, em termos aqui de conclusão da nossa videoaula, eu gostaria de falar que os mapas de restrição, o tema que foi abordado aqui nessa videoaula, eles são utilizados para fazer comparações entre o DNA de várias espécies. E os mapas de restrições, ele é composto basicamente por essas duas técnicas que foi abordado aqui, que são
a eletroforese e as enzimas de restrição. Então essa foi a nossa videoaula, espero que tenham gostado.